Olá pessoal, vamos falar hoje uma história que todos estão pedindo, como foi a saída, a controversa saída de Jonas do Grêmio no ano de 2011. Um pouco de bastidor, um pouco dessa história que acabou sendo muito ruim para o Grêmio e que a gente às vezes coloca culpa num, culpa no outro, e quando a gente vai olhar os fatos a gente vai ver que foi o mercado do futebol. Mas vamos lá. Jonas, para quem não sabe, começou lá no Guarani, depois foi para o Santos, fez história, veio para o Grêmio, não começou muito bem, foi emprestado, voltou para o Grêmio e aí desabrochou para o futebol e foi um grande goleador, um grande jogador, principalmente naquela temporada 2009, 2010, um jogador, olha, um dos grandes jogadores que a gente teve a oportunidade de ver, um segundo atacante, também jogava de 9, ganhou corpo, maturidade e virou um super jogador. E tinha um sonho, jogar na Europa. E é a partir daí que as coisas começam a se desenrolar. No momento que ele ganhou corpo, a carreira dele ganhou, ele ganhou visibilidade, o mercado acabou determinando algumas situações e o Grêmio precisou renovar o contrato com ele. O vice-presidente de futebol era Luiz Onofre Meira, o diretor de futebol era o Alberto Guerra e o presidente do Grêmio era o Duda Kreff. E eles fizeram um grande trabalho e conseguiram a renovação. Mas para conseguir aquela renovação, se não me engano no ano de 2010 mesmo, a multa precisou ser baixa, 1.350.000 euros. Essa era a multa do Jonas, que ganhava 119 mil reais, o que era um bom salário naquele ano de 2010. Jonas não era o maior salário do Grêmio, mas era um bom salário naquele momento da história do Grêmio. O Grêmio tinha uma folha aí na casa de 2 milhões e pouco, então tinha um salário compatível com aquela situação. Veio a nova direção, que ganhou a eleição ali pelo final de outubro, e nós então assumimos o departamento de futebol. E uma das primeiras situações na transição, eu lembro bem do Alberto Guerra pedir para mim o seguinte: César, te preocupa com o Jonas tem a renovação, aconteceu nessa linha, nós precisamos ter cuidado com isso. E assim foi feito. Se começou uma negociação para renovar com o Jonas. A iniciativa do Grêmio era de pagar mais ou menos 200 mil por mês na renovação, ou seja, praticamente 100% de acréscimo no salário, merecido, porque ele vinha fazendo um grande trabalho. Fizemos várias reuniões de novembro, dezembro, várias reuniões, várias, foram várias reuniões, sempre ou com luva, naturalmente nós queríamos aumentar o valor da multa para ter alguma garantia e dar para ele que seria um dos maiores salários. Naquela época os maiores salários do Grêmio giravam em torno de 200 mil reais, o do Vitor, o do próprio Douglas eram os melhores jogadores mais valorizados naquele momento. E aí se fez toda uma negociação e a coisa começou a caminhar muito arrastada. As conversas iam, faltava alguma coisinha, faltava uma coisinha. A gente começou a ficar meio desconfiado. Daí vem um assunto que é curioso, que eu cheguei para o Antônio Vicente Martins e disse o seguinte: Vicente, ele está nos enrolando, ele não quer, ele está nos enrolando. Eu não sei se ele vai sair agora nessa janela, se ele vai sair na outra, mas ele está nos enrolando. E nós tínhamos uma Libertadores em seguida, e já tínhamos perdido o Ronaldinho, então já estava um clima ruim e tal. E eu disse: Vicente, eu vou blefar. Eu vou oferecer um valor que o Grêmio não pode pagar. Se der problema, tu me demite. Tu diz que eu não tinha autorização. Mas eu tenho certeza que ele não vai aceitar. E aí a gente vai ter mais ou menos ideia do que está acontecendo. E o Vicente: pá, tu tá louco, não sei o que tu é maluco. E eu ofereci 600 mil, que era uma coisa surreal para ele. E ele disse: eu vou pensar. Ele e o Thiago, o irmão dele, que era o empresário. E eu disse: tá, essa aí não me pega. Disse pro Vicente: Vicente, a questão é só saber quando. Vamos rezar que ele saia na outra janela, a gente possa contar com ele na Libertadores, mas complicou. E nisso teve um jogo, para quem não, os gremistas mais antigos vão lembrar, teve um jogo no Olímpico que ele fez gols e a torcida se ofendeu com ele. Ele foi ali na frente da tribuna, ali, xingou os torcedores, e até tem uma peculiaridade legal desse fato aí, porque ele xingou a torcida do Grêmio, ficou todo mundo brabo, e ele chegou, entrou no vestiário do Olímpico,
os jogadores ficavam numa espécie de roda, assim, depois do jogo, e ele fez os gols, ele ganhou a partida, e o Renato entrou nesse vestiário querendo matar ele, e botou o dedo no rosto do Jonas e disse o seguinte: nunca mais tu ofende a torcida do Grêmio enquanto eu for treinador. Nunca mais. O Renato botou o Jonas no lugar dele, ficou um clima ruim, mas em seguida o Renato tinha uma habilidade muito boa para tratar dessas questões de vestiário, e o Renato resolveu o assunto rapidamente, mas botou o dedo na cara dele, tipo, ó, não xinga mais. E aí a coisa continuou andando, a negociação andando, mas nada que a gente já sabia que não tinha como escapar. A questão era saber quando. E nós tínhamos a esperança de que ele fosse na outra janela, na janela de julho, né? E não naquela janela de janeiro ainda. E aí, um domingo de noite, o Grêmio viajaria na segunda à noite para o Uruguai para jogar a estreia da pré-Libertadores contra o Liverpool. Liverpool, né? Liverpool do Uruguai. Foi um 2-2 lá no Centenário. E aí no domingo de noite o Antônio Vicente Martins me liga: César, preciso de ti aqui 10 da noite, aqui na minha casa, ali na Zona Sul. Tá, o que houve? Não, tá vindo pra cá o Jonas e o Thiago, irmão dele. Chegou ali, eles sentaram numa mesa de churrasco, assim, continuamos, batemos papo e tal, conversamos bastante, e ele nos explicou que no outro dia de manhã, ou seja, no dia da inscrição do time para a Libertadores e no dia da viagem para o Uruguai, ele iria pagar a multa rescisória e iria sair do Grêmio. E assim fez. E nós argumentamos: por que não nos disse antes? Porque a gente tinha a esperança de que aquilo pudesse acontecer até na outra janela. Nós não, em determinado momento a gente acreditou que não pudesse ser. E nós muitas vezes nas reuniões falamos: cara, vocês vão sair agora? Não tem nada. Depois a gente soube que ele fez um grande contrato, o Thiago até nos relatou isso naquele momento, fez um grande contrato com o Valência, e o sonho dele era jogar uma Champions, e acabou fazendo isso, e depois fez história. Ele que foi um grande jogador, e eu não tenho nenhuma mágoa com relação a isso, talvez com relação ao fato de não ter nos dito antes que aquela era a intenção, porque nunca foi, ele dizia que queria um grande contrato e tal. A gente tinha oferecido, em razão daquela situação, um grande contrato, a coisa acabou não funcionando como a gente imaginou, e deixou a gente muito triste, porque a gente fica triste. E tem outra peculiaridade, depois eu vou falar do dia da segunda-feira, mas tem outra peculiaridade: na saída desse jantar aí, dessa reunião que aconteceu no domingo à noite, o Thiago pediu: eu posso usar o piano de vocês? Tinha um piano na casa do Vicente, na sala da casa do Vicente, e ele sentou no piano e tocou o hino do Grêmio. Ou seja, ainda nos deixou constrangidos, porque mostrando carinho, e ele com muito carinho com o Grêmio. Mas no outro dia pagou a multa, 1.350.000 euros, se não me engano, e acabou deixando o Grêmio naquele momento. Na época se teve uma disputa política, mas não, né? O Grêmio, o Duda Kref, obrigatoriamente teria que continuar com o Jonas, não tinha, a única exigência era essa. Ele já sabia, obviamente, que tinha mercado na Europa, acabou renovando, acabou indo, fazendo história, um dos grandes ídolos da história do Benfica, e nós naquele momento ficamos muito mal, porque nós tínhamos uma expectativa de contar com um ataque, aí acabou dois jogadores se machucando, e a gente acabou entrando muito mal naquela Libertadores e saindo cedo. Lembrando que naquele momento a folha do Grêmio era baixa, era muito diferente dos dias de hoje, mas a história é essa, ninguém tem culpa, o futebol é assim, o mercado é assim, e a gente tem que cuidar e parar de tentar sempre botar um demônio nas coisas. Eu não tenho nenhum problema com isso. Na verdade, o que a gente pode dizer é que a gente poderia, hoje, fazendo uma meia-culpa, poderia ter se precavido em determinado momento, quando a coisa não caminhou, de não contar de fato com ele, mas isso a gente só consegue saber depois que as coisas acontecem, e eu não consigo culpar ninguém, nem a diretoria que sucedeu o Duda, o Beto e o Meira, nem a nossa diretoria. Eu não consigo ver isso, nem eles fizeram a parte deles, cuidaram das coisas do Grêmio, nós de certa forma também fizemos isso. Então, a história é essa. A história conta que o mercado tirou Jonas do Grêmio naquele momento. O torcedor ficou triste, com razão. A gente não ganhou, o que deixa o torcedor ainda mais triste, mas a história é essa. Lembrando, aqui nesse espaço é gremista para gremista,
César Cidade Dias falando de Grêmio, essa foi a história do Jonas. Lembrando que tem algumas peculiaridades, como essa do Renato aí botando o dedo na cara dele, que sempre dá um orgulho especial para nós gremistas. Um abraço e até o próximo conteúdo.